E nós vamos ter a aula de hoje, a aula sobre pilares. Tá? Então, iniciei o processo de gravação. Vamos lá para a nossa aula de hoje, ok? Então, pessoal, rapidamente nós vimos unidade 1, força cortante. Chegando, coleguinha. Vimos força cortante, depois as ancoragens na unidade 2, e agora a estrela da companhia, o carro-chefe de concreto 2, né? Assim, a parte mais importante da disciplina, nós começamos a ver agora, que é o estudo de pilares. Não que o que a gente viu da primeira e segunda etapa não fosse importante, mas a primeira e segunda etapa tem uma relação direta com o conteúdo de vigas, tá? A parte de ancoragem, etc., é bem relacionado ao estudo de vigas. Eu, na minha opinião, deveria ser colocado este conteúdo lá para a unidade, lá no concreto 1, e jogar lajes para cá. Eu acho que ficaria melhor. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vamos ao estudo dos pilares numa edificação. Nós vamos aprender todos os conceitos fundamentais sobre pilares. Tá? Então, eu acredito que a forma com que está na apostila está bem tranquila, porque ela aborda o caso simples de pilares. Ela não aborda o caso mais complexo. E, falando em complexidade, lembrando que a gente vai ficar limitado à faixa de até 50 MPa, um FCK de 50 MPa, assim como em vigas. O estudo de pilares, pessoal, a última revisão da norma foi basicamente em cima de pilares, tá? E o que mudou? Mudou radicalmente os pilares acima de 50 do FCK superior a 50. Por quê? Com esse FCK superior a 50, você praticamente criou-se uma gama de problemas a serem solucionados. Então, como assim, professor? Quando você passa de 50 MPa, a tendência é as estruturas ficarem muito mais esbeltas. Ao deixar as estruturas mais esbeltas, elas estão muito mais sujeitas aos esforços. Então, você tem que buscar um meio termo entre a atuação de carga dinâmica, por exemplo, principalmente carga de vento, em edifícios acima de 30 pavimentos, isso é de 25, 30 pavimentos, isso é um problema, e a relação da esbelteza. Então, é um cálculo muito mais complexo, tá? Então, do que o cálculo que a gente trabalha. Só que essa modificação também foi feita levando em consideração os recursos computacionais, que permite fazer vários cálculos interativos por elementos finitos, tá? Então, o cálculo de elementos finitos é um cálculo totalmente matricial. Então, você fazer na mão, eu fiz na mão porque a disciplina no doutorado exigia, mas gerou uma planilha, pessoal, de 23 por 23. Imagina uma matriz, 23 linhas por 23 colunas, para você calcular. E cada elemento era uma equação. Tá? Então, assim, uma equação de rigidez, onde levava em consideração o momento de inércia e o momento elástico. Então, é um cálculo bem complexo. E o detalhe era que a minha estrutura era um pórtico bem simplesinho. E, nossa, as equações monstruosas. Imagina quando você vai para uma estrutura de um edifício. Então, a gente está com matrizes, né, gigantescas. A gente passa de matriz de 500 por 500.
Então, o que acontece? Isso, na mão, é quase que humanamente impossível calcular. E aí você vai para o recurso computacional. No recurso computacional, você consegue obter bons resultados. Só para vocês terem uma ideia, rodando um computador bom, no meu computador, não é novo, mas é um i7 com 2 GB de vídeo, né, dedicada, e 8 GB de RAM. E mesmo assim, no Excel, o cálculo dessa matriz levou 2, 3 minutos processando o Excel. Então, só para vocês verem como é que é o nível que você tem de cálculo. Então, quando a gente fala em pilares com FCK acima de 50 MPa, a gente entra num universo bem mais complexo. Vocês vão ver cálculos desse nível somente a nível de especialização e ver os cálculos, não, aprender a utilizar software para calcular em especialização. E calcular mesmo, analisar em termos numéricos e tal, só a nível de mestrado, doutorado, que vocês vão ter acesso a esse nível de conteúdo dessas fórmulas em si. Ok? Então, dando continuidade, conceitos fundamentais. Os nossos pilares, eles guardam algumas características que a própria NBR formata para nós. Então, ela traz ali que você não deve utilizar seções de pilares menores que 19 centímetros. Ok. E daí ela limita a seção mínima transversal em 360. Você pode usar menores, mas você tem uma condição especial. Pessoal, como funciona na prática? Vamos lá. A norma, quando ela foi elaborada, e sempre foi assim, sempre vai ser assim, as normas de concreto, elas estão pensando no quê? Elas estão imaginando estruturas de prédios, né, edifícios. Ou seja, eu tenho uma estrutura de 20, 30, 40 pavimentos. É nisso que a norma está pensando. Ela não está preocupada com um sobrado, uma casa térrea. Então, numa casa térrea, esquece essa possibilidade de você usar a norma, a ferro e fogo. Né? Por quê? Porque, veja, numa casa térrea, você teria que fazer pilares, primeiro, numa casa térrea e no sobrado, digamos que você vai trabalhar de forma mais tradicional, usando a alvenaria como caixaria. Né? Então, o que vai acontecer? Ao usar a alvenaria como caixaria, você limita a espessura em 15 centímetros. E você não vai fazer um sobrado e deixar um monte de dente nas paredes, que vai ficar uma coisa medonha de feia. Né? E o cara que te contratar e se fizer isso, pode largar a mão, porque ele nunca mais vai querer você. Então, você vai pular com uma seção mínima de 15 por 20. Pô, professor, mas daí ele está abaixo dos 360 da norma? Está abaixo dos 360 da norma. Mas é assim que é feito, pessoal. Tá? É assim que é feito. Então, você vai trabalhar com pilares 15 por 20, e aí você vai conseguir fazer a sua estrutura numa boa. Né? Se você quisesse colocar, professor, eu prefiro colocar dentro da norma, rigor da norma. Ok, você vai usar o 15 por 25. E aí você estaria efetivamente dentro da norma. Né? Então, o 15 por 20, eu me refiro ao pilar mínimo, tá? Por exemplo, você vai fazer lá uma sacada, uma casa térrea. 15 por 20, você fazendo ele 15 por 20, ele tranquilamente irá resistir a todos os esforços, a peso de laje e tudo mais, e não vai te dar nenhum problema de dimensionamento. Outra coisa, a norma coloca claramente que o mínimo de barra que você deve usar em pilar é 10 milímetros. É outra regra que você vai bater de frente, né? Porque pensa o seguinte, agora, eu vou fazer não uma casa com laje nem nada, mas eu vou fazer
um projeto de aqueles projetos Minha Casa Minha Dívida, né? Projetos sociais. E aí você vai fazer aquelas mega mansão de 30, 40 metros quadrados, 50 metros quadrados que os caras fazem. O que vai acontecer? O que vai acontecer dentro desta situação? Aí você vai lá, a norma manda colocar pilares 15 por 25, né? Para atender a norma, 15 por 25, atendo a norma, que dá os 360 de seção, e 10 milímetros, então 4 barras de 10 milímetros, 4 barras de 10. Pessoal, fica insano, inviável e chega a ser maldade, né? Pensando em um projeto com finalidade social. A gente sabe, é sabido, que se você fizer o 15 por 20, já estará em excesso, e usar 4 barras de 8 milímetros é o suficiente. Por quê? Para uma residência pequena, você vai ter um vão, sei lá, as maiores vigas terão 3 metros, você vai ter uma estrutura miserável, pequenininha. Então, por que é que você vai numa estrutura desse porte, pequenininha, correr riscos, né? De fazer uma coisa inviável, porque fica inviável financeiramente a execução. Então, essa aí é a questão do bom senso, os comentários em relação à norma. Ah, professor, você está falando para a gente descumprir a norma? Não. Eu estou mostrando para vocês o lado razoável que vocês podem adotar, né? Então, analisar. Então, professor, eu vou fazer 3 pavimentos, 4 pavimentos. Segue rigorosamente a norma e acabou. Vou fazer estruturas menores, levo em consideração que não existe a necessidade de você ter um superdimensionamento da tua estrutura. Ok? Dúvidas sobre, pessoal? Não. Bom, não existe almoço de graça. Você pode usar abaixo de 19, no mínimo de 12. Ok, o que você vai ter que fazer? Coeficiente de segurança. Principalmente em função da flambagem. Então, você vai ter que majorar a tua estrutura. Tá? Você vai ter que majorar a tua estrutura. Toda vez que você adotar um pilar com seção inferior a 19. Comprimento efetivo. É este comprimento que você vai ter de metade da viga na parte superior com a metade da viga da parte inferior. Tá? Então, você tem a tua viga, você tem lá a parte superior, você tem a parte inferior da viga, você tem como medir e obter o comprimento efetivo ou equivalente. Ok? Então, L0 é a distância entre as faces dos elementos. Daqui até aqui é o L0. Mais esse H, que seria metade desse H com metade desse H, vai me dar o meu comprimento efetivo ou equivalente. Tá? Se o pilar tiver engastado e livre no topo, aí você vai dobrar o valor. Exemplificando, que fica mais fácil da gente entender. Eu fiz a arte gráfica aqui no pilar, porque fica mais fácil da gente entender. Então, por exemplo, eu tenho um pilar, o pilarzinho P5, tá aqui o pilar, fotinha 3x4 dele, tá aqui o pilar, beleza. Seção 60 por 35, então eu tenho a seção 60 e 35, e aqui eu tenho as alturas das vigas, ó. É dado as alturas das vigas. Beleza. Então, eu vou fazer o quê? Calcular na direção de x. Na direção de x, eu tenho 560, que é aquele face a face.
L0 de x, porque é em função do meu eixo x, tá? Meu eixo x. O que vai acontecer aqui? 62. Vou pegar o 62. Por quê? Porque é metade de h. Ele considerou que as vigas são iguais, né? Então, eu posso pegar o 62 inteiro, porque se é h sobre 2 mais h sobre 2, então dá h. Então, dá 498. E aí, agora eu tenho que pegar o h de x. Certo? O h de x, veja, eu estou pegando o eixo x. Daí eu uso este cara aqui, que é o h de x. Professor, mas essa medida está em y. Ok, mas é essa medida que você vai usar. Você chega a 533. Aí o que vai acontecer? Opa, esse aqui é meu comprimento, mas eu vou adotar em cálculo este aqui. É sempre o menor. Então, se o LX fosse menor, eu adotaria o LX. Digamos que aqui está 530. Eu adotaria o 530 e não o 533. Vamos para Y. Mesma coisa, mesmo raciocínio. Pego esse cara, a distância das faces, mais o H. Só que, veja, o H de Y é neste eixo aqui, no eixo oposto. 52 deu 508. E aí, eu vou somar mais a seção aqui, 60. Opa, deu 568. Mas o meu H aqui, ó, de face a face, é 560. Então, ele é menor. Então, eu adoto o meu menor. Basicamente, essa é a análise que a gente faz. Não é algo muito complicado e lembra muito aquela quando você vai trabalhar com a viga T, que você vai ter distâncias entre vigas, né? Você está trabalhando ali o cálculo de dimensionamento das abas. Então, é algo bem interessante. Ou seja, quando você pega a viga, o efetivo da viga é metade do pilar à sua esquerda e metade do pilar na sua direita. Soma essas duas partes, essas duas metades, com o comprimento L, que é de face a face, você tem o teu efetivo. O mesmo cálculo, o mesmo raciocínio é feito para pilares. Só com a observação adicional que pilares faz essa consideração comparando em relação à distância de faces. Se a distância de face for menor, ela é quem será adotada. Ok? Então, não tem muito segredo matemático, são equações bastante simples. Tranquilo até aqui? Sim. Qualquer dúvida, eu repito toda a explicação. O importante é vocês irem entendendo, porque essa aula... Oi? Explica de novo, por favor. Vamos lá. Então, eu quero o meu comprimento equivalente ou efetivo, o meu comprimento de cálculo. Eu vou pegar a distância entre faces de pilares, que é a distância do fundo dessa viga com a parte superior dessa viga, deu 560. E vou pegar a distância da minha viga. Ó, mas assim, esse é o meu eixo X, então eu vou pegar valores de Y. Então, 560 está aqui, 62 está aqui, menos 62, deu 498. Só que eu tenho que somar o H da viga. Tá? Então, neste caso, daí eu considero a distância dy. Novamente, eu peguei o 62 que está no y, peguei essa face dy para x. Aí eu somei lá o 498, que veio daqui, mais o 35 da face de y, eu cheguei em 533. Comparo com o LX. O LX sempre será esse aqui, LX e LY, a distância entre faces. Quem deu menor? Deu menor, este que eu calculei. É ele que permanece. O equivalente de x. Sempre vai ser o menor na equivalência do x. Isso, porque leia a fórmula. O comprimento equivalente é
esta fórmula ou esta daqui, ó. Menor ou igual, olha ali, ó. Olha o porquê. Olha o símbolo. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu dar um zoom para... Opa, calma. Deixa eu tirar o zoom para a gente voltar. Ixi. Fui dar um zoom. Ela foi bem longe. Olha só. Por causa dessa condicionante. Desse cara aqui, ó. Tá vendo? Então, ele é menor ou igual? Quem que é o menor? É o que está dizendo a fórmula. Ou este é menor ou este. Prevalece o menor. Uhum. Beleza. Tá? Então, ficou claro? Ficou. E aplicação de fórmula normal, da maneira que a gente já está acostumado. Exato. Tá, beleza. Obrigada. Raio de giração. Tá? Então, o raio de giração é uma relação entre o momento de inércia e a área. Então, isso é o meu raio de giração. Ele é dado ali. Então, o momento de inércia da seção pela área da seção. Raiz quadrada. Tá? Por que que isso interessa? Porque olha a fórmula que vem aqui do índice de esbeltez. Aquele L que a gente calculou aqui em cima, que a gente acabou de aprender a calcular, mais o I de giração. Esta é a fórmula da esbeltez. Então, aquele comprimento lá equivalente ao efetivo, dividido pelo raio de giração. Então, isso aí são fórmulas que vêm lá da física básica. Ok? Mas momento de inércia, uma seção, é relativamente fácil para calcular, de pilares? Sim. Por quê? 99% dos pilares que a gente vai trabalhar na nossa vida, 99 não, mas 95, seguramente, são retangulares ou quadrados. Então, é bem tranquilo para calcular. Então, aí você tem outros tipos de pilar. Eu posso ter um pilar em L. Pode, mas não é comum. Não é uma coisa assim comum ficar fazendo pilar em L. Ok? Até porque o cálculo do pilar em L, aí não é só um momento de inércia do L, é toda a seção em si, toda a estrutura, o cálculo se torna bem mais complicado. Então, vai ser simples essa parte? Sim. Eu estou pensando, estou dizendo, pensando em aplicações práticas, pensando no dia a dia em termos de cálculo, ok? Eu não estou pensando no que a gente vai ter de exercício para fazer. Isso é o menos relevante. O mais relevante é o conhecimento acumulado e adquirido que vocês levam para a vida prática. Isto é importante. Então, a classificação dos pilares segundo a esbeltez. Antes de continuar, o que seria esbeltez de uma estrutura? Eu vou dizer que a estrutura está esbelta. Alguém sabe dizer? Porque ela não vai ser tão larga, professor? Na verdade, porque ela vai ser fina. Não, não vai ser tão larga, vai ser mais exatamente, vai ser mais fina. Então, ela vai ser esbelta. E qual o problema da esbeltez? Professor, nenhum. É modelo, né? As modelos são todas esbeltas, todo mundo fica correndo atrás para emagrecer. Ok, mas na estrutura muda a conversa. O que pode acontecer numa estrutura muito esbelta? Flambagem. E o que é a flambagem? Vamos, pessoal, vocês estudaram isso em física básica.
que é a flambagem? Ela torcer? Quase torcer, né? Vai envergar, né, pessoal? Ele vai... Isso. Vai envergar, ela vai dobrar, fazer uma barriga. Né? Vamos procurar peças de pessoal, flambagem. fala barriga. Vai dar uma dobrinha. Vamos colocar aqui. Vou colocar, eu estou pegando aqui na internet. Ó. Olha só. Isso aqui é flambagem. Ó. Olha. Então, o pilar tem que ser esbelto, mas não tão esbelto ao ponto de dar uma barriga. Ao ponto de sofrer flambagem. Tá. Ó o pilar flambando aqui em concreto. Uhum. Se ele chega a fazer isso, o que você acha que vai acontecer com a estrutura? Não vai aguentar. E vai cair. Vai cair. Então, isso é flambagem, olha só, em peças metálicas. Tanto é que que em concreto nós limitamos o índice de esbeltez, justamente para não correr o risco de sofrer flambagem. Então, ocorre a limitação do índice para que não ocorra flambagem. Então, a gente não trabalha com nada superior a 200 de índice. Então, aí você classifica pilares curtos com o meu lambda inferior a 35, pilares médios de 35 a 90, medianamente esbelto, 90 a 140, e esbelto de 140 até 200, acima de 200, irregular. Não pode. A própria norma, a norma, a NBR, não admite pilares com índice de esbeltez superior a 200. Tá? Então, eu falei até no começo do semestre, vocês vão se recordar, quando eu falei de excentricidade. Né? E o cálculo de pilares, o que tornava um pouco mais complexo. Então, vamos lá. Pensa numa seção retangular. Um pilar. Um retângulo ali. Tem o pilarzinho. Beleza. O que é o mundo perfeito para este pilar? A carga está exatamente, se você traçar uma linha X e uma linha Y de eixos, está exatamente no centro dessas duas linhas, onde elas cruzam. Ou seja, você calculou raio de giração e momento de inércia. E é influência direta. Vocês viram que a esbeltez ela é influência direta do índice de giração, que por sua vez tem influência direta da momento de inércia. Ou, resumindo, se ele estiver totalmente centralizado, que é o mundo perfeito, você não tem excentricidade. Ou seja, você não tem a carga deslocada do centro, excentricidade. E você pode ter de primeira ordem e de segunda ordem. Como assim? Eu tenho um eixo chamado X, eu tenho um eixo chamado Y. Se eu estiver com a carga em um dos eixos, seja em X ou em Y, eu tenho primeira ordem. Né? Agora, se ela estiver fora do X e do Y, você tem excentricidade de segunda ordem, que é o teu pior caso de cálculo. Ok? Então, primeiro, eu prefiro falar o que é a excentricidade, mostrar o que é a excentricidade, para depois entrar em detalhes sobre a excentricidade de primeira ordem e a excentricidade de segunda ordem, senão eu acho que fica uma coisa meio perdida. Certo? Então, vamos lá. Então, excentricidades de primeira ordem. As excentricidades de primeira ordem acontecem devido
a ocorrência de momentos fletores solicitantes externos. Então, a excentricidade de primeira ordem. Então, você vai ter essa excentricidade tanto no topo quanto na base. Como assim? Você tem o teu pilar, tá? Então, ele tem uma ligação. Digamos, pense num pilar no meio de uma estrutura, ou no canto, enfim. Nós vamos calcular e aprender a distinguir cada um desses pilares. Mas, vamos lá, analisa. Esse pilarzinho, terceiro andar, o que ele tem acima dele? As vigas do quarto pavimento. E abaixo, as vigas do terceiro pavimento. Então, quando ele fala em excentricidade no topo e na base, ele está se referindo que você pode ter excentricidade lá no quarto pavimento, no topo, e você pode ter ali nas vigas de terceiro pavimento da base. Aí que está. Isso é um detalhe interessante, pessoal. Na prática, isto não é algo comum, a não ser na transição de pilares. Como assim, professor? Imagina, eu comecei lá na fundação e venho subindo. São 30 pavimentos. Eu vou precisar levar a seção lá do subsolo até lá em cima, até o 30º andar? Não. Ah, professor, é uma estrutura pequena. Beleza, essa estrutura pequena, 4 pavimentos, 5 pavimentos. Leva embora e tudo igual, porque não vale a pena. Agora, quando a gente está falando de 30 pavimentos, você está falando de uma variação grande de cargas também. Você pode fazer o quê? Redução de seção. Tá? Então, por exemplo, até o 10º eu levo uma seção. Vamos lá, vou chutar aqui, pessoal. Um 80 por 50. E aí, do 10º ao 20º, eu reduzi para 30 por 60. É uma economia de concreto significativa, se você pegar todos os pilares. E eu ainda aplico mais uma redução lá em cima, de 40 por 25. Ou seja, eu vou reduzindo a seção do pilar. O que acontece quando eu tenho essa redução? O pilar do 11º, ele está com uma excentricidade na base e vai ter a do topo. Vão ser diferentes, assim por diante. Então, você vai ter nesta transição, é um exemplo que dá para a gente colocar bem de excentricidade em base e topo. Tá? Só para trazer o conceito em si. Ok? Então, a excentricidade acidental, que a norma trabalha. Essa aqui é aquela que vocês, estagiários, desatentos, estão cometendo na obra. Que é a excentricidade de desaprumo, de desalinhamento, que ocorre na concretagem. Oi, professor, mas ficou 2 centímetros fora. Ok. Isto é o suficiente para gerar excentricidade. Tá? Então, assim, o que acontece toda vez que você fizer isso durante a concretagem? Você está prejudicando a qualidade final da estrutura. Mas a norma também entende que é difícil você manter essa linearidade ao longo de vários andares. Né? Então, é normal sair um pouquinho. Eu estou falando um pouquinho. Ai, professor, errei só por meio metro pilar. Não faça um negócio desse. Você derruba a estrutura. Né? A gente está falando um deslocamento nas caixas. E se você observar, quem está em obra, observe que você vai encontrar esse desalinhamento na aprumada dos pilares. Mas é um desalinhamento pequeno. Algo que não é significativo, mas é um desalinhamento. Então, a norma considera que isso é uma interferência. Tá? Então, o efeito desse desaprumo, falta de retilinidade do eixo do pilar. Então, a gente vai considerar o quê?
as imperfeições da estrutura. E outra coisa, aí também não é questão de ser detalhista ou não. Por que tem uma regra dessa aqui? Vamos pensar. Quando eu faço uma estrutura pré-moldada, que eu fiz lá tudo certinho, tal, em formas, eu vou ter problemas? Não. A minha estrutura é pré-moldada, a minha estrutura foi usinada, foi feita toda sobre um processo industrial controlado. Então, eu vou poder desconsiderar esse problema na estrutura pré-moldada? Sim. Por quê? Porque a estrutura pré-moldada, teoricamente, possui uma qualidade suficiente e necessária para descartar essa preocupação. Mas na estrutura convencional, não. Então, por isso que nós temos essa regra em relação a esses probleminhas. Então, de acordo com a norma, essas imperfeições vão ser divididas em dois tipos, globais e locais. Tem esse desaprumo dos elementos verticais, que pode acontecer no decorrer da obra. Então, você vai analisar. Então, esse θ aqui é o desaprumo. Evidentemente que a figura está exagerada, que é para mostrar e ressaltar essa imperfeição. Imagine que você pega um prédio com 30 pavimentos e você erra por meio centímetro. Pô, professor, meio centímetro? É, meio centímetro. E vai subindo os pilares. Lá em cima você terá quantos centímetros de desalinhamento? 15 centímetros. E meio centímetro é algo muito pouco. Agora, 1 centímetro é algo até dentro do tolerável, né? 1 centímetro. No final da fritada de bolinho, no 30º andar, você está com 30 centímetros. Então, a norma, sabendo que isto é possível, sabendo que isto é algo totalmente passível de acontecer, até porque você trabalhar com alta precisão nas caixarias e tudo mais ali é uma coisa que nem depende tanto de você e nem da qualidade da tua mão de obra. O teu material, o teu próprio material pode trabalhar um pouquinho ali e te trazer esse desalinhamento. Então, a ideia é o quê? Vamos prever as situações que teremos de desalinhamento. Prevendo essas situações, a gente já projeta a estrutura para suportar isso. Essa é a ideia. Professor, então eu posso fazer fora de prumo? Eu não falei que pode fazer fora de prumo. Falei para vocês tentarem não fazer, mas se fizer pouca coisa, a norma já prevê isso. Então, imperfeições locais. Global, eu estou pegando toda a estrutura. Local, eu estou pensando na geometria das peças. Como eu acabei de citar o exemplo, uma caixaria que abriu, que deformou. Ok? Então, imperfeições, quando ele trabalha em locais, ele está trazendo elementos locais, e você ainda vai ter ela global. Então, para essa excentricidade acidental, eu tenho essa fórmula aqui, do θ L por 2, onde θ eu obtenho desta forma aqui, ou desta forma, aonde N é o número total de elementos verticais. Por exemplo, eu tenho um prédio com 20 pavimentos, o meu N será 20. Bom, dito isto, nós vamos entrar naquilo que nos interessa para calcular. Nós já vimos que não será sobre a força axial do pilar a nossa maior preocupação. Por quê? Vamos lá. Eu estou calculando meu pilar. O que é o maior problema que eu irei enfrentar ao calcular o meu pilar?
eu tenho a estrutura que pode desalinhar, e aí eu penso o seguinte, acompanhe a linha de raciocínio. A estrutura que desalinhou, como a gente acabou de ver, ou eu lancei a estrutura com excentricidade, o que é extremamente normal, né? De primeira ou de segunda ordem. Mais normal de primeira do que de segunda, mas eu posso lançar a estrutura com excentricidade de primeira e segunda ordem? Sim. Posso. É algo que pode acontecer. Acontecendo isto, eu tenho o quê? Força aplicada sobre uma distância x do eixo, ou y, depende qual dos eixos é a excentricidade, ou x e y, se for de segunda ordem, momento. Ou seja, você está criando momento no seu pilar. Tá? Agora, imagine outra coisa. Tem comum carga de vento. A carga de vento, ela nada mais é do que carga de... Ela se transforma em carga de momento no teu pilar. Então, resumindo, por mais que seja interessante analisar o efeito da carga axial, mas ela, como eu citei no início da aula, ela centralizada no eixo x e y, que é o ideal, maravilhosa, eixo x e y. Não me traz nenhuma dor de cabeça, não me traz nenhum problema. Ao contrário da minha carga deslocada, né? Ela vai me gerar momento, tá? E este momento será dado em função do quê? Da carga e esse deslocamento. Ó, H é a altura da seção, a altura total da seção transversal na direção considerada. Ok? Então, eu tenho momento. Então, causados por esforços acidentais ou imperfeições geométricas, são também consideradas excentricidades suplementares. Pessoal, essa questão das considerações de cálculo é chamada de envoltórias de cálculo. Eu mostrei pelo Eberic nas primeiras aulas, né, onde nós tínhamos lá as envoltórias de cálculo do Eberic. E essas envoltórias de cálculos traziam justamente a composição de N fatores que a gente poderia escolher que a estrutura estaria submetida. Excentricidade de segunda ordem. Vimos a de primeira, agora de segunda ordem. Então, você vai ter os esforços nas extremidades, ou seja, você vai ter não só uma ação em função do eixo X, como você vai ter também uma ação em função do eixo Y. Então, os esforços locais de segunda ordem em elementos isolados podem ser desprezados quando o índice de Beltrés for menor do que o valor limite. Então, isso é fundamental para nós. Por quê? Nós temos a regra do pilar. Opa, eu calculei. Beleza. Mas eu estou com pilar curto. Esquece efeito de segunda ordem, porque ele não vai afetar o teu pilar. Esquece. A própria norma diz, considera que isso aí, abaixo de 35, tá tranquilo, tá sossegado, não vai dar nada. Índice de esbeltez. Opa, acima disso. Bom, aí você vai calcular segunda ordem, efeito de segunda ordem, não tem como fugir. Tá? E detalhe, esforços de segunda ordem é diferente da excentricidade de segunda ordem, não confundir. Então, o meu lambda será calculado desta forma, onde eu tenho o E1, que é a excentricidade de primeira ordem dividido pelo H, mais esses dois que somam, e mais o alfa beta.
o alfa-beta, a gente vai aprender logo a seguir, ele é dado em função do tipo de engastamento de fixação dos teus pilares. Então, onde 35 até 90, ele vai ter que ficar situado aqui. Excentricidade de primeira ordem, não incluindo a acidental, ou seja, a gente despreza a acidental. E a excentricidade de segunda ordem relativa à primeira ordem, que é o que diz isso aqui. Então, os pilares não podem ser superiores a 200. Eu já falei isso, frisei aqui para lembrar de falar novamente. Agora eu vou para o valor de alfa B. Pilares biapoiados, sem cargas transversais, é dado por essa fórmula e ele vai variar de 0,4 até 1. Pilares biapoiados com as cargas transversais. Ah, professor, como assim? Carga transversal no pilar? É carga de vento. É considerada um tipo de carga transversal. Tá? Então, este dado, esse valor de alfa-beta, será dado sempre nos exercícios. Por quê? Porque você não tem como fazer análise para determinar alfa-beta sem analisar o engastamento, sem analisar o tipo de estrutura que você está trabalhando. E isso seria uma análise da hiperestática. Lembrando aquilo que eu falei do encadeamento das disciplinas. Se vocês forem observar, nós trabalhamos com, em concreto 1, quem que era o principal vetor de cálculo? Momento. O momento, uma viga submetida a um determinado momento. Aí a gente veio para concreto 2. Vimos em aulas passadas, na primeira prova, cálculo do quê? Dos estribos. Mas os estribos são dimensionados para combater o quê? Esforço cortante. Tá? Então, ou seja, são propriedades que vocês aprenderam da resistência dos materiais. E aí, vocês foram para calcular o momento cortante, aprenderam nas vigas, né, no cálculo das estruturas isostáticas, assim como esse alfa de beta, que seria um critério de análise da estrutura como um todo, isto vocês aprendem na hiperestática. Tá? Então é só para vocês verem o encadeamento das disciplinas, a importância das disciplinas, ou seja, as disciplinas elas não são isoladas, elas são sequenciais. O conteúdo de uma disciplina você emprega na seguinte, assim por diante. Então esta é a ideia. Ok. Então, pilares em balanço, o alfa vai de 0,85 até 1. Bi apoiados com cargas transversais, alfa igual a 1. É o caso que vai cair basicamente todos os nossos pilares, tá? Que é o pior caso. Pilares bi apoiados ou em balanço com momentos menores do que o mínimo. Também alfa igual a 1. Então, os efeitos da segunda ordem são decorrentes de dois tipos de não linearidade, física, né, e não linearidade geométrica. A não linearidade física vem dos nossos erros construtivos que são previstos pela norma. E a não linearidade geométrica é a própria variação e posição dentro da seção. Dúvidas, pessoal? Não. Tranquilo? Conseguiram acompanhar o pessoal que chegou depois? Ai, professor, acompanhando, né? Fazer exercício. Para mim, só funciona assim. Fica tranquila que nós vamos ter listas de exercícios. Normal. Tudo. Ué. Não tem outro jeito para aprender. Mas veja o lado bom. Na prova, vocês teriam questões práticas na prova presencial. E teriam que se virar nos 30 e fazer a prova. Na hora ali. E assim, Prática?
Calcular. Ah, não, calcular, né? É, Isso nós já estamos habituados. então. Mas eu posso garantir para você que é mais difícil do que online. Bom, se ninguém tem Presencial, nenhuma muito mais. dúvida, então está terminado.